Bom, vamos lá. Calcule a multiplicação de A vezes B, sendo a matriz A de elementos 1, menos 3, 6, 4, 5 e 0. Então, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 3. Eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz de 2 por 3. A segunda matriz, que é a minha matriz B, eu tenho os elementos 2, 4, menos 1 e 5, 3 e 6. Então, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Essa é a ordem da minha matriz. Para que haja uma multiplicação, ou seja, que há possibilidade de multiplicar as duas matrizes, eu tenho que ter a seguinte condição: os elementos de dentro, ou seja, os números, né, da quantidade têm que ser iguais, têm que ser idênticos. Então, eu quero dizer o seguinte, que a coluna, né, 3 colunas, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Se essa condição aqui for idêntica, ou seja, os números for a mesma quantidade, mesma representação, existe sim a possibilidade de multiplicação entre matrizes. E a resposta, o resultado da minha matriz final é uma matriz 2 por 2. Então, eu vou gerar uma matriz C de ordem 2 por 2. Então, eu vou ter o C1, 1. Eu vou obter o C1, 2, o C2, 1 e o C2, 2. Então, comprovando a nossa existência de que o número de colunas é igual ao número de linhas, a gente vai fazer a multiplicação, então, nós vamos obter a matriz C de ordem 2 por 2. Então, nós vamos pegar cada elemento da posição da primeira linha e da primeira coluna, nós vamos multiplicar e somar. Primeira linha com a primeira coluna. Então, nós vamos fazer 1 vezes o 2, mais menos 3 vezes o menos 1, mais o 6 vezes o 3, e vai ser o meu C11. As condições de existência de multiplicação geram o meu primeiro elemento. O segundo elemento vai ser quem? O elemento da primeira linha vai manter a linha, só que eu vou pegar a segunda coluna. Então, eu vou fazer 1 vezes o 4, mais menos 3, vezes o 5, mais 6 vezes o 6. Então, tá aqui o meu segundo elemento, ou seja, da primeira linha da segunda coluna. O terceiro elemento vai ser quem? Agora vai ser a segunda linha e eu vou repetir a primeira coluna. Então, eu vou fazer 4, que multiplica o 2, mais 5, que multiplica o menos 1, mais o 0, que multiplica o 6. Então, aqui está o meu elemento C211. Segunda linha, primeira coluna. Vou manter a segunda linha, só que agora eu vou pegar a segunda coluna com cada elemento. Então, eu vou fazer 4 vezes o 4, mais 5 vezes o 5, mais 0 vezes o 6. Então, comprovada a existência, eu consigo fazer a multiplicação e a soma dos termos para obter cada elemento de uma nova matriz gerada. Dando continuidade, para mim encontrar os elementos agora, eu só vou fazer a multiplicação e ajuntar os termos semelhantes. Então, ou seja, semelhantes não, a soma dos termos, né? Semelhantes eles não são. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais. E 6 vezes 3, 18. Então, eu vou ter 2 mais 3 mais 18. Isso vai dar o meu primeiro elemento, que é 23. O próximo seria 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15. Lembrando que na multiplicação troca seu sinal. Então, menos com mais, menos. E 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho 40, tira 15, 25. Esse vai ser o meu segundo elemento.
O terceiro elemento, eu vou fazer 4 vezes 2, 8, 5 vezes 1, 5, mais com menos, menos, e 0 vezes 6, e 0. E 8 tira 5, 3. É o meu terceiro elemento. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. E 0 vezes 6 é 0. E 25 mais 16, 41. Então, tá formado aqui a minha matriz, sendo que, com a seguinte regra, se o número de colunas for igual ao número de linhas, existe a multiplicação, ok? Caso contrário, se não tiver essa condição de existência aqui, não gera uma multiplicação entre matrizes. Apesar de elas obterem ordens diferentes e obter um resultado de ordem totalmente também diferente, a condição de existência é a seguinte: o número de colunas é igual ao número de linhas da primeira matriz e da segunda matriz, ok? Até a próxima aula.